Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, estamos começando mais um Vai Dar Política. Hoje, excepcionalmente comigo, Carlos Maganin. Geralmente o programa é apresentado por Ellen Francini. E essa etapa vai ser feita por mim aqui no Vai Dar Política. Hoje recebemos aqui nos estúdios o Robert Sichmann. Isso. Do presidente do COMAD, do Conselho Municipal Antidrogas. Seja bem-vindo aqui ao programa e vamos falar sobre um assunto que é pertinente dentro dos mirins também, né? Exatamente. É um prazer estar aqui com os vereadores mirins, com você, Carlos, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o COMAD, Conselho Antidrogas de Balneário Camboriú. Conosco, Augusto Ávila, vereador mirim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui participando desse podcast que é tão importante, né, sobre um tema que é muito relevante. Muito obrigado, Robert, por poder estar participando, né, eu juntamente com a Gabriele. Eu sou Augusto e sou representante do presidente Médici, onde ocorria um projeto do COMAD, que eu pude participar, eu tive a oportunidade de participar, que foi fenomenal e que a gente vai abordar no momento do podcast. E como o Augusto falou conosco, a Gabriele Vitória. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Eu sou a Gabriele, eu represento o Centro Educacional Alfredo Domingos da Silva e para mim é uma honra novamente estar aqui no podcast. Então, Gabriele, vamos utilizar aí o nosso presidente do COMAD, já que é um assunto tão importante, que é do Conselho Municipal Antidrogas. Só lembrando também que o Vai Dar Política você pode acompanhar nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube e as redes aí dos outros podcasts também, porque é importante, um assunto que tem que ser divulgado e muito, né? Para a gente começar, né, você representa o Conselho Antidrogas de Balneário e eu queria te perguntar o que é um Conselho Municipal e qual que é o papel dele dentro do nosso município. Certo. Excelente pergunta, porque muitas vezes a gente fala em conselho e as pessoas esquecem de perguntar o que é um conselho, né? E o que é um conselho? Um conselho, ele é formado por pessoas que têm uma relação direta com um determinado assunto, né? Ou seja, por afinidade ou por trabalhar em uma instituição que tem uma relação direta. E ele tem como papel principal elaborar políticas públicas sobre um determinado assunto. Nós temos hoje 35 conselhos no município de Balneário Camboriú. Tá certo. O senhor comentou que o conselho tem que estar presente dentro de certas coisas. O senhor tinha comentado que é professor, né? Como que a droga está presente dentro da sala de aula, dentro da escola, de uma instituição de ensino, né? Hoje, infelizmente, a droga ela está presente em todos os setores da nossa sociedade. Então, ela está dentro da empresa, construtora, de um órgão público, de um presídio, por incrível que pareça, entra também, e da escola. Da escola, acontece principalmente pela questão da experimentação. Então, o jovem ele se desafia a experimentar. Então, ele quer novidade. E aí, quando falado, né, principalmente em biologia, ciências, né, que a gente aprende, fala um pouquinho sobre substâncias químicas, as pessoas ficam na curiosidade, acabam experimentando, né, o que não é o correto, para poder ver, o que vai acontecer? Será que meu organismo resiste a isso ou não? Então ocorre muito por causa do desejo do novo, da experimentação. E também para o desejo e a curiosidade de saber o que acontece, né? O que acontece no corpo dessa pessoa, porque é tão falado, né, Robert, sobre isso, às vezes em redes sociais, que hoje é muito focado a rede social, se fala muito nisso, e a curiosidade é o grande problema disso tudo. Realmente é o grande problema e é o grande causador, né, no jovem, e também aquelas desilusões que o adolescente tem, né? Então a gente está com os vereadores mirins aqui. Na idade de vocês acontece muita desilusão, né? Você acha que é uma coisa, aquele lá era meu amigo, mas não é mais, me traiu, falou mal, né? Roubou a namorada, roubou o namorado. E aí a pessoa acaba procurando também um refúgio nas drogas, no álcool. O álcool, ele também é uma droga. Isso de procurar refúgio, a gente vê que muitas das vezes também a família acaba tendo uma certa influência, né? A estrutura familiar da pessoa acaba não favorecendo muito para ela conseguir se manter longe daquilo. Exato. E infelizmente acontece bastante, Augusto, essa questão da família.
O exemplo é muito importante. Então, certamente vai ter pais ouvindo esse podcast e é muito importante os pais saberem que eles são o espelho, né? Então, eles precisam realmente dar um bom exemplo para os filhos, para que lá na frente os filhos possam saber, nossa, meu pai nunca usou aquilo, não sou eu que vou usar. Sim. Mas e como você falou, Robert, o álcool é uma droga. Às vezes a pessoa pensa, não, o álcool é aquela, né, bebida alcoólica que só naquele momento, como a gente está falando, por desilusão, ou porque vê o pai ou a mãe consumindo, é uma droga que, ainda mais nessa fase da criança e do adolescente, é muito prejudicial. Exato. E começa sempre na escola, o amigo fala assim, vamos sair? Vamos fazer uma festinha? O velho social que a gente tem aqui em Balneário, né? Vamos fazer uma social? Vamos fazer uma social. Aí tem um que leva a garrafinha de alguma coisa, alguma bebida alcoólica. Vamos lá, não, só experimenta. Não, isso não vai fazer mal. Gente, tudo começa na experimentação. E às vezes a gente fala assim, só um pouquinho não vai fazer mal, né? Só que aquele pouquinho, ele vai influenciar, ele vai entrar no seu corpo. Se ele entra no seu corpo, ele vai para a sua corrente sanguínea e algo vai acontecer no seu corpo. Se eu comer uma maçã agora aqui, vai para alguma parte do meu corpo, vai ter alguma função ali. O álcool também. E onde é que o álcool atua? Sistema nervoso central, né? E já vou puxar, inclusive, Carlos, para a maconha. Vamos ser sinceros, quando a gente fala em maconha, todo mundo pensa uma pessoa mais lenta, né? Aquela coisa... Bem calma. Bem calmo. E é verdade. É verdade, acalma. Maconha calma. Nossa, que estranho, né? Ela acalma. Mas por que ela acalma? Ela deixa os seus reflexos mais lentos. Então, o que pode acontecer? A pessoa está dirigindo, por exemplo. Reflexo está lento, você vai olhar para trás, o cara já bateu. Um outro passou, você não viu, está em alta velocidade. Ou a gente está falando mais também das crianças e adolescentes, de bicicleta, atravessar uma rua, ou se acha super-homem. Exatamente. Inclusive, a gente tem casos aqui em Balneário que ocorreram exatamente por isso. A pessoa achou que era a Mulher Maravilha uma vez e foi andar num prédio ali, na sacada de um prédio e acabou caindo. Então, só para a gente saber que acontece, né? E que tudo começa na experimentação. E a gente falou de experimentação, existe uma droga chamada crack. O crack, ele não tem experimentação. A partir do momento que ele entra na sua corrente sanguínea, em questão de segundos, não leva 1 minuto. Se eu não me engano, 10 ou 20 segundos, o crack entra numa área do teu cérebro que já te vicia. Então, experimentou crack, experimentou não, né? Tentou usar o crack, certamente a pessoa já ficou dependente. Mas é só uma pedrinha, né? É só uma pedrinha, né? Aí fala assim, é só uma pedrinha, tão pequenininho. E é exatamente isso. O álcool também, é uma gotinha, né? E aí, né? Acontece esse tipo de situação. São coisas com um poder destrutivo gigante, né? Sim. Às vezes de uma família, de uma vida. Mas você ia falar? Que você falou, né, sobre a questão de dentro da escola começar. Eu vejo aqui por Balneário que é muito fácil a gente contra isso. É muito... Às vezes é só uma festa, ou às vezes a gente vai na praia. A gente tem pontos aqui em Balneário muito específicos. Exemplo, a Praça Tamandaré é um ponto muito específico ali. E às vezes é muito por falta de conhecimento, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu hoje aqui, aprendendo, tendo conhecimento, o meu papel é passar para outra pessoa. E eu queria te perguntar, eu como comunidade, eu como estudante, eu posso fazer parte do conselho? Sim, é uma pergunta bem interessante, porque assim, os conselhos municipais, não só os municipais, os estaduais, os federais, os conselhos, eles são abertos à população, eles são públicos. Então, o que acontece? Vou falar do COMAD. O COMAD, ele tem representantes. Então, vamos pegar exatamente igual a Câmara Mirim. Então, a Câmara Mirim, ela tem representantes de colégios. No COMAD, você tem representantes de instituições. Então, essas instituições têm direito a voto. Vamos elaborar uma política pública. Aquelas pessoas vão votar se sim ou não. Mas a reunião é aberta. Então, todo mundo pode chegar, participar e dar sugestões. Vamos fazer isso. De repente, um conselheiro olha... Gostei do projeto da Mariazinha. Vou fazer uma proposta em relação a isso. As ideias, elas vêm da sociedade. Então, é importante, sim, que a sociedade venha e que a sociedade participe conosco. Tá? Não só pode, como deve.
Não precisa ser integrante de nenhum grupo, nada. Eu vou lá, posso participar. Pode participar. Como você falou, os vereadores mirins fazem isso também, né? Eles fazem as propostas, criam, né, as dificuldades e o que existe nas escolas, e algum vereador pode pegar essa indicação e levar para frente. E é o que o conselho faz também? Exatamente. O conselho, ele faz assim, um dos papéis do conselho é exatamente pegar o que a comunidade quer e levar para frente. Então, a gente vai lá, por exemplo, tem uma ideia de um projeto de contraturno que vai tirar adolescentes da rua. A gente pode levar e propor, né? De repente, a educação abraça o projeto, a Fundação de Esportes, né? A inclusão. Hoje a gente tem ali a Casa da Família com uma centena de cursos, né? Se eu não me engano, são 100 e poucos cursos só na Casa da Família. Então, a gente consegue estar fazendo esse meio de campo ali entre a sociedade e o poder público. A gente acabou citando bastante jovens e adolescentes e tudo mais. O Comad, ele tem algum projeto que ele atue nisso? Diretamente com o jovem, assim, dentro de uma escola ou... Temos. Eu vou começar um fora da escola e vou vir para dentro da escola. A gente tem fora da escola um projeto que a gente tem de fixação de cartazes sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Então a gente vai fazer agora no mês de junho, que coincidentemente vocês me chamaram aqui no último dia de maio, que a gente está gravando esse podcast, né? E vai aí, se Deus quiser, ter uma repercussão aí nos próximos dias. E nesse mês de junho nós comemoramos é um mês de combate às drogas internacional. Então calhou ali, né, para a gente falar exatamente nesse momento sobre isso. E ali a gente vai ter então o auxílio dos escoteiros, de igrejas. A gente vai fazer uma grande ação, vai ser no sábado, então brevemente a gente vai anunciar a data exata, para que toda a comunidade possa participar. A gente vai no comércio, né? Cada estabelecimento balneário vai receber um cartaz, vai fixar do lado do caixa, dizendo que é proibido a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes e que isso é crime. E que há uma punição e tem o número da lei no cartaz e tudo. Então a gente vai voltar depois para conversar um pouquinho sobre isso. Falei de fora da escola, porque a gente sabe que em volta da escola, o que geralmente tem? Conveniências. Conveniências, exatamente. Tem as conveniências, os barzinhos. Não pense que em faculdade é diferente, né, Carlos? Faculdade a gente estuda aqui em volta, é uma ilha, né? Cercado de bares por todos os lados. E o objetivo é o quê? É levar para esse público... né, o nosso público, no caso, as crianças e adolescentes, que eles tenham, digamos que, uma dificuldade para comprar a bebida alcoólica. A gente sabe que acaba acontecendo, mas o que a gente puder dificultar, nós vamos dificultar. E agora vamos para dentro da escola, né, Augusto? Como você falou, o Augusto perguntou sobre dentro da escola o que é que a gente tem. A gente tem um projeto hoje chamado Jovem Doutor. Esse projeto está na 5ª edição. É um projeto que nós trouxemos da USP, da Faculdade de Medicina da USP, né, lá de São Paulo. O projeto realmente, ele fez, digamos assim, ele foi abraçado, ele fez sucesso aqui, ele foi abraçado na época pela Secretaria de Educação, que continua abraçando o projeto. E nós temos ele desenvolvido em 3 polos hoje, né, no Kaique Ayrton Senna da Silva, no Dona Lili e no Presidente Médici, atendendo aí as 3 regiões da nossa cidade. E o que é esse projeto Jovem Doutor? Esse projeto Jovem Doutor, ele é um projeto que ele traz informações sobre saúde, sobre educação e principalmente ele tem uma função específica que é multiplicar a informação. Então vocês imaginem o seguinte, uma informação sobre saúde. Vou pegar atualmente, os jovens doutores estão trabalhando com a dengue. Então, né, a gente estava até, antes de começar o podcast, conversando, falando sobre, né, agora está todo mundo pegando dengue, né, todo mundo contraindo isso. E os jovens doutores pararam os estudos e foram trabalhar com material sobre a dengue, informando, né, fazendo informativos para a população em geral. Eu estive com os jovens doutores ali no bairro das Nações, no Presidente Médici, e eles estavam chegando de uma ação externa, eles estavam na rua fazendo ação sobre a dengue. Então, quer dizer, é algo que auxilia muito o poder público. Essa é a verdadeira função do Jovem Doutor. E a gente vê o quão importante é conscientizar, né?
Ali, ano passado, quando estava acabando a pandemia mais ou menos, eu vi que o Jovem Doutor se mostrou de grande importância, porque eles trabalharam assim com atividades e joguinhos interativos com as turmas para poder conscientizar realmente os alunos sobre isso, né? Do que é um vírus, de como tratar ou se vacinar, né? Até. E é de grande importância. Para poder gerir um projeto assim dentro de uma escola, tem que ter verba, né? E de onde é que vem esse dinheiro, assim? Porque para poder manter esse projeto não deve ser muito fácil. Então, tem duas situações. Em termos de pessoal, de recursos humanos, os conselheiros eles são voluntários, né? Os conselheiros do Comad. Mas o professor que trabalha diretamente com o projeto, hoje nós temos 2 professores, o professor José Cleomar e o professor Ricardo, né? Já estão famosos aí no município, né? Pelo projeto. E os 2 professores, eles foram treinados para isso. Por onde? Pela Secretaria de Educação. Eles são funcionários efetivos do município, né? Então a Secretaria de Educação, ela entra com essa verba, digamos assim, dos recursos humanos. O Comad, ele recebe uma verba, é pequena, mas é uma verba que auxilia na compra de materiais. Então nós compramos o ano passado impressoras 3D. Então o aluno ele aprende, por exemplo, sobre o cérebro, eles imprimem o cérebro lá na escola, né? Então é bem interessante e são poucos os municípios que têm esse projeto, tá? Impressora 3D, então, pouquíssimos no Brasil, tá? E aí, sobre de onde vem o recurso, nós recebemos uma verba da prefeitura. Então, essa verba é uma verba da prefeitura. O Comad é um dos conselhos que ele é ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Então, no caso, por exemplo, qualquer verba que venha, né? Vamos supor, eu estou fazendo uma cotação agora para compra de tablets e de camisetas e jalecos para o Jovem Doutor. Vai a assinatura minha como presidente, pessoal de compras e do prefeito Fabrício de Oliveira. Então a gente está ligado diretamente ao gabinete do prefeito Fabrício. É importante a gente estar falando aqui, claro, voltado mais aos jovens e adolescentes, né, devido aí ao Vai Dar Política dos vereadores mirins, mas o Comad, ele trabalha para todos, né? Ele é anti-drogas para a comunidade toda. Para todos. Foi até interessante essa pergunta, Carlos, porque assim, às vezes a gente fala muito na prevenção. A gente está sempre falando da prevenção, né? Prevenção a gente atua sempre com os jovens, principalmente, mas também existe um dos pilares do Comad, é a reabilitação, ou seja, o tratamento, né? Comunidades terapêuticas e a reinserção social. Então, vamos pensar no seguinte, na pior das hipóteses, a pessoa entrou no mundo das drogas, procurou ajuda, conseguiu chegar a uma comunidade terapêutica. Hoje nós temos uma comunidade terapêutica no município, que é a Viver Livre. E a comunidade terapêutica, ela tem todo um plano, gente, todo um plano de reabilitação da pessoa. Então ela vai ter ali uma série de funções a fazer dentro da comunidade, ela vai ter um tratamento, uma desintoxicação, tudo isso. Aí ela sai. Beleza, ela saiu da comunidade, o que ela vai fazer? Até arranjar um emprego, ela vai ver os amigos de novo da época da droga. Então fica uma situação bem complicada, né? O que a gente está fazendo como Comad? Nós levamos lá para dentro cursos de empreendedorismo. Então, como vai ser difícil arranjar um emprego, eu vou tentar empreender. Né? Então a gente tem um palestrante voluntário que vai lá uma vez por mês e passa desde como abrir um MEI, né, que é o microempreendedor individual, até ideias de empreendedorismo. Olha, você pode sair daqui, você pode vender salgadinho, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então tem uma série de opções dentro de uma comunidade terapêutica para ele voltar para a sociedade. Até para poder dar uma perspectiva melhor para essa pessoa, né? Porque não deve ser nada fácil realmente ser ex-usuário de droga e voltar para a sociedade assim de cabeça, com tudo aquilo de volta, né? Uhum. Então, é muito importante, muito bacana o jeito que vocês abordam tudo isso. Isso, na realidade, a gente busca muito essa questão, né? Nós estamos começando essa parte da reinserção social há pouco tempo, tá? Nós trabalhávamos muito na prevenção e nada na reinserção. Só que aí o que acontecia? Nós começamos a notar que as pessoas saíam da comunidade terapêutica e não tinham um norte ali.
O que ela iria fazer? Aí a gente começou a falar, vamos tentar. E a gente foi vendo de que forma a gente poderia fazer isso dali. Porque é complicado, né? Pensa, a pessoa ficou ali 9 meses num tratamento e ela sair dali para onde? E já sai rotulado também. Já sai rotulado. Já sai rotulado. Né? Então é bem difícil. Você imagina uma pessoa que fez um tratamento, saiu de uma comunidade terapêutica e a pessoa vira e fala o seguinte, dentro de casa. Vamos lá, vocês jovens, chega lá, me vê R$10 que eu vou ali comprar leite. Que confiança, né? Que Será? Que credibilidade. Entendeu? Então a credibilidade da pessoa está afetada. Por isso que assim, a gente trabalha nisso, mas o grande foco é sempre a prevenção. É sempre olhar e falar o seguinte, não vou entrar no mundo das drogas, porque olha só todo o trabalho que dá para uma sociedade. Com certeza, o assunto é vasto, é longo, né? A gente vai puxando, cada um tem também conhecidos que estão infelizmente nas drogas, outros que conseguiram sair, mas o nosso tempo também ele é regido, né, Robert? Então, Exato. eu queria agradecer aí a sua participação, Gabriele também, obrigado pela participação, Augusto, e como é que o pessoal consegue entrar em contato com o Comad? Certo, eu vou deixar aqui então o nosso Instagram, tá? Podcast eu ia falar, né? Lê aqui embaixo, mas não dá, gente. É assim, @Comad Bal Camboriú, a abreviação que a gente sempre usa, né? Comad Bal Camboriú, no Instagram. Ali pode entrar em contato com a gente, ou pelo telefone. Nosso DDD é 47 99619 9520. Ou pessoalmente na Casa dos Conselhos de Balneário Camboriú, que fica na rua 1822, número 1510, na esquina com a Marginal Leste. Ponto de conhecido aí os conselhos todos, os 35, né? Isso, todos os conselhos estão ali, né? ali. Então tá, obrigado, Robert, pela sua participação aqui no Vai Dar Política. Muito obrigado, eu que agradeço e estamos à disposição. E com certeza a gente volta na próxima, né, Augusto? Sim. Foi muito bom participar, eu gostei bastante. E é incrível poder falar sobre temas assim que são importantes para a nossa sociedade e que a gente vê que realmente é muito presente. Gabriele, obrigado também. Eu agradeço pela oportunidade, novamente é uma honra, mas principalmente aprender mais sobre esse tema que é tão relevante e saber que eu, como comunidade, posso fazer parte disso também. Com certeza. E o Vai Dar Política volta aí na próxima semana. Lembrando que a gente está nas plataformas digitais Spotify, Deezer, YouTube e também aqui na rádio Câmara 101,5 FM. Um abraço a todos. Tchau. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.